Então, muito bem. O tema de hoje que a gente vai abordar é a distinção entre agentes públicos, agentes putativos e agentes de fato, sempre com base em questões de provas anteriores, como gancho para a gente iniciar a abordagem do tema e para vocês entenderem a importância desse assunto. Então, a primeira questão que eu trouxe aqui é uma questão do CESP, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, uma questão de 2012. O enunciado da questão diz: a respeito de órgão público, agente de fato e princípios da administração, julgue os itens que se seguem. E aí o item diz: a doutrina, ao tratar dos agentes de fato, classifica-os em dois tipos: agentes necessários e agentes putativos. Os putativos, cujos atos, em regra, são confirmados pelo poder público, colaboram em situações excepcionais, com este exercendo atividades como se fossem agentes de direito. Então, vale destacar aqui para vocês o seguinte. Deixa eu só colocar aqui para a gente marcar bem. Então, olha só. Ele fala que os agentes de fato... Então, o enunciado da questão fala que os agentes de fato, eles se subdividem em agentes necessários, e a gente vai ter que descobrir quem são esses agentes necessários, e os chamados agentes putativos. A nossa sistemática de trabalho vai ser assim: eu vou ler as questões, vou destacar os pontos importantes, mas não vou dar o gabarito ainda. Aí, ao final, a gente parte para a análise teórica, um resumo teórico que eu vou fazer, depois a gente volta nas questões para já gabaritar. Mas é importante você perceber o seguinte: aqui ele está dizendo que agente de fato é o gênero, e esse gênero comporta duas espécies, os agentes necessários e os agentes putativos. Isso é correto? É incorreto? Então vamos passar para a próxima questão que eu trouxe, ainda na mesma temática. É uma questão do CESP, SEBRASP também, do ano de 2009, então vejam que já faz bastante tempo que esse tema vem sendo cobrado. CESP 2009, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. O enunciado diz: no que concerne a agentes públicos, julgue os itens a seguir. E aí o item diz: agente putativo é aquele que, em estado de necessidade pública, assume encargo de desempenhar certas funções públicas que de outra forma não seriam executadas, agindo como um servidor regularmente provido. Então ele normalmente fala agente putativo, a gente precisa saber o que é isso, estou destacando aqui. Ele fala em estado de necessidade pública, esse agente putativo estaria agindo num estado de necessidade pública. E ele fala que agindo como se um servidor regularmente provido, como se ele fosse um servidor regularmente provido. Está aqui. Então, dentro dessa nossa sistemática, vamos analisar a questão, não vamos dar o gabarito ainda, vamos só ter a dúvida suscitada. E isso é uma sugestão que eu dou. Quando você começar o seu estudo pela análise de questões, não se preocupe em gabaritar, não se preocupe em julgar se é certo ou errado. O mais importante é você destacar nessa questão quais são os termos ou elementos centrais que você não conhece, não está lembrando ou não domina o conceito. E aí você precisa analisar. Até porque a nossa proposta é: primeiro você faz uma análise, você introduz o estudo daquela disciplina, daquele tema, através de questões, sem se preocupar em acertar ou errar, ou mesmo dar o gabarito, é só uma leitura, para você destacar da leitura das questões quais são os temas ou tópicos, os itens cruciais daquele assunto. Questão número 3, uma questão novamente do CESP, agora já do ano de 2015, o concurso é para o STJ. O enunciado diz: a respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. Aí o item é o seguinte: os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência e em colaboração com o poder público, como se fossem agentes estatais. Mais uma vez a gente vai destacar que esse item ele fala de agentes putativos. Eles falam que
praticam ou executam atos, atividades em situações de emergência e eles fazem em colaboração com o poder público como se fossem agentes estatais. Então, mais uma vez, o CESP faz essa correlação entre agente imputativo e situação de emergência. Isso é correto, não é? Então, isso a gente precisa investigar na parte teórica. Prosseguindo. A quarta questão que eu trago também é uma questão do CESP, Banca Sebrasp atualmente, né? O ano é de 2014 e o concurso é da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. O enunciado diz: a respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. E aí o item diz: os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situações de emergência e colaboração com o poder público como se fossem agentes estatais, ou seja, praticamente uma cópia do item anterior. Praticamente uma cópia do item anterior. Então, a gente vai destacar aqui novamente agentes putativos e situações de emergência. Questão número 5. Também uma questão do CESP, o ano é de 2018 e é um concurso para a Polícia Federal, já mais recente, concurso para a Polícia Federal. Dizia o seguinte: Pedro, esse é o enunciado, Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão, sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos. Então vejam, Pedro foi investido, teve um ato de provimento de investidura, ou seja, nomeação com posse, mas ele não foi aprovado em concurso público, não atendeu o requisito necessário para essa investidura. E aí, ainda no enunciado diz: tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. E o item diz: Pedro é considerado agente putativo. Olha aí. E ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão. E aí? Ele não foi aprovado em concurso, teve um ato de investidura, ele é ou não é agente putativo? Ou é um agente público propriamente dito? Questão número 6, novamente uma questão do CESP, Sebrasp, é do ano lá de 2004, também é um concurso da Polícia Federal e o enunciado diz: com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico único, julgue os itens subsequentes. E aí o item diz: um agente de fato necessário, agora ele já muda a nomenclatura, ele fala agente de fato necessário, a gente precisa saber o que é isso. Um agente de fato necessário pratica atos e executa atividades em colaboração com o poder público em situações excepcionais, como se fosse um agente público de direito, sendo suas ações de regra confirmadas pelo poder público. E aqui ele fala agente de fato necessário e ele fala em situações excepcionais. A gente precisa investigar na parte teórica se isso está correto ou não, se essa correlação entre situações excepcionais e agente de fato necessário é teoricamente correta. A gente avança para a questão número 7 que eu trouxe, que eu separei aqui para vocês. Também uma questão do CESP, o ano é 2017, o concurso é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O enunciado diz: a respeito dos agentes públicos, julgue o item seguinte. E o item traz a seguinte redação: para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas, obrigatoriamente, tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam por esta remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes. Então ele diz, olha, pessoas físicas, então o destaque é o seguinte, diz pessoas físicas, está aqui, que colaboram com o poder público. Então são pessoas particulares colaboradores com o poder público, que colaboram com o poder público. Para que sejam considerados agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham vínculo empregatício com a administração. Isso é necessário, vínculo empregatício? E sejam remuneradas, ou seja, não pode existir agente público, lembrando que agente público é o gênero, e sejam por esta remunerados, necessariamente remunerados, como ocorre com os leiloeiros,
E ele dá o exemplo de leiloeiros. Leiloeiro tem vínculo empregatício? Tradutores e intérpretes públicos têm vínculo empregatício? É uma coisa que a gente tem que avaliar. Então percebam que nessa nossa série aqui, o raio-x da questão, eu estou propondo o seguinte, que você comece o seu estudo, como nós estamos fazendo aqui, a partir da análise de questões de um tema pré-definido, pré-selecionado. Ao ler essas questões, a gente vai reiteradamente se deparar com algumas expressões que estão ou não correlacionadas entre si. E aí depois a gente vai na parte teórica, que é o que faremos em seguida, para ver a correlação, a correição do que está dito na questão com o que teoricamente está dito na doutrina, na legislação, na jurisprudência. Isso faz com que, ao fazer o estudo teórico, você tenha já um senso aguçado para o que é ou não essencial naquele material, naquela videoaula, naquele PDF que você está estudando. A gente prossegue mais uma questão número 8, lembrando que a gente vai voltar em cada uma delas depois que a gente fizer a investigação teórica para aí, de fato, tentar gabaritar com o conteúdo teórico. 8. É uma questão do CESP, é uma questão de 2018, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O enunciado diz: a respeito de danos causados a particular por agente público de fato, entre parênteses, necessário ou putativo, julgue o item a seguir. E aí a questão 8 diz: o Estado terá o dever de indenizar no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé por agente público necessário. A gente tem que saber o seguinte: quem se enquadra teoricamente nessa expressão, agente público necessário? E se os danos causados pelas condutas desse agente público necessário serão imputados ao Estado para que o Estado indenize, pague pelo prejuízo. E por último, a última questão que eu trouxe para a nossa análise de tema hoje, questão número 9, é uma questão do CESP também, 2018, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O enunciado diz: a respeito de danos causados a particular por agente público de fato, entre parênteses, necessário ou putativo, julgue o item a seguir. E aí o item traz: em razão do princípio da proteção da confiança, então já traz um tal do princípio da proteção da confiança, quando o dano for causado por funcionário público putativo, então ele fala num tal funcionário público putativo, o Estado não responderá civilmente, responder civilmente é pagar pelos prejuízos, não responderá civilmente perante particulares de boa-fé. Então, nós fizemos aí um raio-x, uma radiografia do que são os termos e expressões próprias desta temática, agente público, agente putativo, agente de fato, agente necessário, e agora a gente vai fazer uma abordagem teórica para depois voltarmos nas questões, gabaritando cada uma delas. Olha só, primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: nós temos os agentes públicos, a gente tem os agentes putativos e a gente tem os agentes de fato, ou também chamados agentes necessários. Então, a rigor, teoricamente, e é o que você vai usar nas diversas bancas, especialmente no CESP, agente de fato é tecnicamente chamado agente necessário. Primeiro ponto, no tocante aos agentes públicos, uma pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: como é que se dá a investidura no cargo ou função pública para que alguém se torne agente público? Você vai ter um ato de investidura mais um ato lícito. Então, houve um concurso público, aquele candidato foi aprovado, houve homologação, observou-se
a ordem classificatória no concurso, foi feita a nomeação, o ato de provimento por nomeação, em seguida houve o ato de posse, que é a investidura, e ele entrou em exercício. Então, esse é o agente público propriamente dito, pleno, perfeito, absolutamente de acordo com a lei. Agora, como é que se dá a investidura no caso dos chamados agentes putativos? A investidura é feita por um ato de investidura ilícito. Ato de investidura ilícito. Alguns anos atrás, se eu não me engano, 1998, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal contratou a banca CESP para realizar o seu concurso do TJDFT. Um grupo de pessoas, liderado por um cara chamado Hélio Ortiz, enjambrou um esquema de cola eletrônica, fraudou o concurso do CESP para o TJ 98, nem o CESP, nem o TJ, nem a polícia perceberam à época. Eles, com esse esquema fraudulento de cola eletrônica, lograram aprovação, lograram êxito em ser aprovados entre os primeiros classificados e logo em seguida foram nomeados, tomaram posse e entraram em exercício. Este ato de investidura, essa nomeação é nula. Ela está em desacordo com a lei porque nomear alguém que fraudou o certame, o concurso para ingresso, é ilegal. Acontece que ele foi nomeado, entrou em exercício e começou a trabalhar. Ou seja, a presunção de legitimidade, que a gente vai ver daqui a pouco, dava uma aparência, um ar de legalidade. Putativo é a ideia de fictício, ou seja, aparente. Putativo é a ideia de aparente, de fictício. Então, ficticiamente, pelos atos que foram praticados, parecia que estava tudo de acordo com a lei, mas não estava. Mas houve investidura. Agora, no caso dos agentes de fato, chamados agentes necessários, não há ato de investidura. Não há ato de investidura. Um determinado particular, sem nenhuma requisição, sem nenhuma solicitação, sem nenhum ato de investidura, espontaneamente assume o exercício de uma função pública numa circunstância excepcional, diante da impossibilidade concreta, impossibilidade real de os agentes ou o agente competente fazê-lo ou atuar naquele ato concreto. Então, basicamente, a gente pode resumir da seguinte maneira o aspecto da investidura. Agente público propriamente dito tem ato de investidura e é um ato de investidura lícito, perfeito. Agente putativo, houve ato de investidura, o ato de provimento, nomeação, mas foi um ato ilícito, que produzirá seus efeitos até que seja invalidado. E no caso do agente de fato, agente necessário, sequer houve ato do poder público de investidura. O particular, numa circunstância excepcional e extraordinária, espontaneamente assume o exercício da função pública. Prosseguindo. Tá aqui. A gente vai agora para o fundamento jurídico que embasa a permanência e a atuação daquela pessoa no cargo ou função pública. No caso do agente público, o fundamento é o princípio da legalidade. Ou seja, ele se encontra investido e no exercício da função pública pela estrita legalidade dos atos que antecederam o ato de investidura, a posse e o exercício. Está lá. Agora, o agente putativo, você tem um ato de investidura, mas esse ato tem um vício de legalidade. Então, o que faz esse ato produzir efeitos no mundo jurídico, permitindo que esse agente permaneça no exercício da função pública até que seja invalidada a sua investidura, é a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade, que é um dos atributos dos atos administrativos, faz com que esse ato de investidura ilícito seja presumido lícito até que se prove o contrário ou que ele seja invalidado pela própria administração. Agora, no caso
do agente de fato, o agente necessário, sequer houve ato de investidura. Então, o que nós temos é alguém que está exercendo a função pública, está se passando por agente público, mas não houve nenhum ato do poder público colocando-o no exercício daquela função. Então, para os terceiros de boa-fé que olham para aquela pessoa, para aquele particular que está exercendo a função pública, vale a mera aparência. Então, aplica-se aqui a teoria da aparência. E você pode notar aí também, a teoria da aparência ela tem um embasamento no princípio da primazia da realidade. Ou seja, a realidade que se apresenta diante dos olhos de terceiros que o veem exercendo a função pública é de que ele é um agente legítimo, mas sequer houve um ato do poder público investindo na função. Bom, e agora a gente entra num ponto crucial da matéria, que é o seguinte: o poder público, a União, Estados, DF, municípios, respondem ou não respondem pelos atos e danos que esses agentes causarem. Então, quando um agente público que está investido na função por um ato de investidura lícito, amparado pelo princípio da legalidade, se ele causa um dano a alguém, a responsabilidade vai recair sobre a pessoa jurídica estatal de forma objetiva. Você pode até colocar aí, responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. É aquela responsabilidade em que a vítima do dano, o particular vítima do dano, vai ter de comprovar apenas 3 requisitos, que é a ocorrência de uma conduta desse agente, a causação de um dano e um nexo de causalidade, uma relação de causalidade entre a conduta e o dano. Agora, no caso dos agentes putativos, houve um ato de investidura, mas esse ato é ilegal, é um ato nulo. Se esse agente que está no exercício da função por um ato nulo causar dano a terceiros, o Estado vai ou não vai responder? Vai. Ele vai responder e o fundamento para isso é justamente a presunção de legitimidade. Os atos por ele praticados produzirão efeitos e consequências jurídicas para o poder público até que esse ato seja anulado ou invalidado. E agora, o mais interessante é a questão de alguém que sequer houve manifestação do poder público para colocá-lo na função. Ele apenas assumiu a função espontaneamente. E agora, no exercício dessa função que ele assumiu espontaneamente, ele causou um dano a um terceiro de boa-fé, a um particular. O poder público, em nome de quem ele está atuando, sem estar investido, vai ou não responder por esse prejuízo? Vai responder sim. Porém, eu quero que você anote aí os requisitos. Os requisitos para que se impute ao Estado, ao poder público, essa responsabilidade. Requisito número 1. O particular agiu espontaneamente. Espontaneamente é mais que voluntariamente. Voluntário é alguém pediu um voluntário, ele se voluntariou. Espontaneamente não, é ninguém pediu. Ele espontaneamente se propôs a fazer aquilo. Então, primeiro requisito, o particular exercer uma função pública de forma espontânea, sem nenhum pedido de autoridade pública. Segundo requisito, diante de uma circunstância excepcional e emergencial. Então, ele espontaneamente entrou em ação, exercendo uma função pública por uma circunstância excepcional, fora da normalidade e emergencial, urgente. Terceiro requisito. Ele fez isso de boa fé. A sua atuação espontânea nessa circunstância excepcional e emergencial foi de boa fé. Ele estava de boa fé para contribuir. E o quarto requisito, além de ser uma circunstância excepcional, urgente, além de o particular ter agido de espontânea vontade, além dele estar de boa fé,
o agente que de fato era competente para agir naquela situação, o agente público de fato competente, estava materialmente impossibilitado de fazê-lo. Não tinha condições de fazê-lo. Eu vou dar um exemplo prático que vai funcionar muito bem. Como é que funciona o sistema de saúde nas municipalidades, nos municípios brasileiros? Os municípios muito pequenos não têm um hospital, um sistema de saúde bem aparelhado. Normalmente tem um hospital mais precário, um posto de saúde, uma unidade básica de saúde. E o que eles fazem? Eles fazem uma licitação, compram uma ambulância e contratam um motorista para essas funções. Quando alguém chega numa situação mais grave, eles colocam nessa ambulância, dão os primeiros socorros ali, botam na ambulância e desloca para uma cidade maior, um hospital regional, um hospital de capital, para buscar um atendimento mais complexo e mais especializado. Suponhamos um município desse muito pequeno, era um dia de domingo, o único motorista estava de sobreaviso, ele ficava em casa, se precisasse correr atrás dele, chamava. Lá pelas 3 da tarde, aparece alguém lá na unidade básica de saúde, morre ou não morre, estado grave. As autoridades municipais não estavam no município, estavam para suas zonas rurais, lá o prefeito, o secretário de administração, os demais secretários não estavam por ali, as autoridades. Só estava ali o técnico de enfermagem de plantão naquele posto de saúde. O técnico de enfermagem chama lá um garoto lá na rua e manda ele correr na casa do motorista. Ele sai correndo. Daqui a pouco volta o motorista na ambulância. Daqui a pouco volta o garoto e fala sem o motorista. Cadê o motorista? Ele diz assim, olha, o motorista, cheguei lá, ele estava finalizando a 5ª garrafa de cachaça. Ele nem me conheceu. Nem me conheceu. E aí, o que acontece? O agente de fato competente estava materialmente, fisicamente impossibilitado de atuar. Era uma circunstância excepcional e urgente. A pessoa estava morre ou não morre. Precisava desse deslocamento na ambulância. Uma outra pessoa qualquer lá do município, diante daquele, todo mundo batendo cabeça, nenhuma autoridade apareceu, ele mesmo falou, arregaçou as mangas e falou, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu tenho carteira dele, vou assumir o volante dessa ambulância. Espontaneamente assumiu. Uns rapazes, não, assumiu. E aí colocou o paciente e veio se deslocando. Então, ele atuou, ele assumiu a função de motorista da ambulância da prefeitura espontaneamente, sem pedido de nenhuma autoridade pública. Segundo, ele estava de boa fé. Terceiro, a circunstância era excepcional. E quarto, o agente que tinha competência para fazer da prefeitura estava fisicamente, materialmente impossibilitado de fazê-lo. No trajeto, esse particular, que reunindo esses 4 requisitos é considerado agente de fato ou agente necessário, em colaboração com o poder público, ele perde o controle da ambulância e bate num carro de um outro particular, terceiro de boa fé. O município vai ou não vai ser responsabilizado por pagar essa indenização? Vai. Se estiverem presentes esses 4 requisitos que eu mencionei, vai sim. Então vejam, agente putativo não tem nada a ver com situação excepcional emergencial. Situação excepcional emergencial é agente de fato ou agente necessário. Agente público não tem nada a ver com ilegalidade na investidura e nem com situação excepcional. Agente público é aquele agente perfeito, é as condições normais de temperatura e pressão. Está aqui. Feito isso, feita essa análise teórica, a gente volta nas questões. E agora, dessa teoria que nós já vimos, a gente já fixou muito mais, porque a gente sabe que precisa voltar nas questões. A gente vai na questão número 1 e o item diz: a doutrina, ao tratar dos agentes de fato, classificam em 2 tipos, agentes necessários e agentes putativos. Isso já está errado. Não existe essa subclassificação de agentes de fatos em necessários e putativos. Não, o agente de fato, ele é sinônimo de agente necessário. Então, questão número 1 está errada, a gente mata facilmente com essa teoria. Questão 2, o item diz: agente putativo é aquele que, em estado de necessidade pública. Não. Agente putativo é aquele que houve um ato ilícito de investidura, mas não tem nada a ver com o estado de necessidade. Ele age como se fosse servidor? Age como se fosse servidor. Mas
O agente putativo não tem nada a ver com estado de necessidade. Terceira questão. Os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situação de emergência. Mais uma vez, o CESP fazendo a correlação entre agente putativo e situação de emergência. Isso está errado. Situação de emergência tem a ver com agente de fato ou também chamado agente de fato necessário. Questão número 4. Os agentes putativos são aqueles que praticam e executam atos e atividades em situação emergencial. A gente já viu que não pode correlacionar agente putativo com situação emergencial. Questão número 5. A questão 5 diz que o Pedro, esse é o enunciado, Pedro, após ter sido investido em cargo público em determinado órgão sem a necessária aprovação em concurso público, ou seja, o ato de investidura de quem não foi aprovado em concurso público é lícito ou ilícito? Ilícito. Então, o ato de investidura nesse caso é uma investidura ilícita. Isso remete a agente putativo. Então, vamos lá para o item. Pedro é considerado agente putativo, perfeito, e ainda que não tenha sido investido legalmente, ou seja, a investidura não foi legal, mas houve investidura, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão. Isso está correto. Por quê? Porque mesmo a investidura sendo ilegal, se ele exerceu as atribuições do cargo e fez jus a uma contrapartida que é a remuneração, a presunção de legitimidade, que é o fundamento, justifica a administração responder por seus atos e justifica ele ter direito à remuneração e não ser obrigado a devolver as remunerações, mesmo que ele seja retirado do cargo por anulação da investidura. Isso porque para não gerar enriquecimento ilícito para a administração. Se ele prestou a força de trabalho e a administração manda ele devolver a remuneração, ele vai gerar um enriquecimento para a administração, porque a administração já ficou com a força de trabalho que ele prestou na condição putativa e não tem como restituir a ele essa força de trabalho. Então, questão número 5 está correta. Questão 6. Então, vejam, o agente putativo, em razão do princípio da presunção de legitimidade, ele gera duas situações. Uma, ao praticar atos no exercício da função na condição de putativo, ele vai gerar responsabilização para o Estado. E segundo, ele fará jus às remunerações dos meses que ele trabalhou. Questão número 6. Um agente de fato necessário pratica atos e executa atividades em colaboração com o poder público. Isso é uma verdade. Em situações excepcionais, perfeito. Como se fosse um agente público, sim, ele está se passando por agente público, dando aparência de agente público, sendo suas ações de regra confirmadas pelo poder público, ou seja, o poder público confirma e inclusive responde por isso. Então, havendo aqueles 4 requisitos do agente putativo, agiu voluntariamente, agiu espontaneamente, de boa fé, circunstância excepcional e impossibilidade do agente fazê-lo, o poder público vai confirmar a sua conduta. Questão número 7. O enunciado diz: para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham um vínculo empregatício com a administração. Não. Elas podem ser o agente de fato, o agente necessário. E sejam por essa remunerada. Tem um outro detalhe. Você tem agentes públicos investidos na função de jurados, mesários, que não são remunerados. Já é um outro erro. Como ocorre com leiloeiro, o leiloeiro não tem vínculo empregatício, é particular delegatário de função pública, tradutores e intérpretes. Então, questão número 7 está errada também. Questão número 8. O Estado terá o dever de indenizar no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé, o cara que foi colidido pela ambulância do meu exemplo. O Estado terá o dever de indenizar no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé por agente público necessário, que é o agente de fato. Então, agente público necessário é sinônimo de agente de fato. E aí, então não confundir agente público pura e simplesmente, que é aquele investido licitamente, com agente público necessário, que é o mesmo que agente de fato.
E se esse agente de fato, preenchidos aqueles 4 requisitos que eu mencionei, causar um dano a um terceiro de boa-fé, o Estado vai responder por isso. A nossa última questão, em razão do princípio da proteção da confiança, esse princípio da proteção da confiança é um princípio que deriva da boa-fé subjetiva. Quando o dano for causado por um funcionário público putativo, o Estado não responderá civilmente perante particulares de boa-fé. Não. Pelo princípio da proteção da confiança, ou seja, confia-se que aqueles que aparentam ser agentes públicos, de fato o são. Então, pelo princípio da proteção da confiança, é um princípio que justifica o funcionário putativo que causar dano a terceiro de boa-fé vai gerar responsabilização para o Estado. Então, lá nos fundamentos que você anotou aí, os fundamentos do agente de fato, além da teoria da aparência, você coloca princípio da proteção da confiança. É um outro princípio que justifica o Estado responder pelos danos causados por um agente de fato ou agente público necessário. Muito bem, a gente finaliza aqui mais esse episódio, é o episódio número 4 do nosso raio-x da questão, em que a gente avalia algumas questões, vai na parte teórica, faz uma revisão teórica, um aprofundamento teórico, depois volta e gabarita as questões. A gente fica por aqui e aguardo você no nosso próximo episódio. Até mais. Vocês que acompanharam aqui pelo canal do